18 horas e 10 minutos no ar, o Vale Esportes, o oferecimento dos produtos Ambev feitos com amor. A hora, 18 horas e 10 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Já estamos no ar, nos nossos canais no YouTube, o oferecimento é da Pizzaria Hamburgueria Uval. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Reforma e entrega de PSFs abandonados. Os salários dos médicos contratados foi dobrado. Implantação de 62 equipes de saúde bucal completas. Médicos em todos os PSFs. Agora tem saúde bucal, com mais de 100 mil atendimentos no CEL municipal e unidades de saúde da família. Compra de 520 smartphones para os agentes de saúde, com internet e sistemas em todos os PSFs. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na Estrada das Conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Sá. Boa noite, galera. Estamos chegando com o Vale Esportes do Timaço da Vale FM nesta noite de quarta-feira. Hoje é dia 12 do mês de julho de 2023. Estamos aqui ao lado do grande João Filho. Alô, JF, boa noite. Boa noite pra você, Delton. Um abraço pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Aqui estamos, mais um programa com muitas informações do nosso futebol. Em uma quarta-feira com muito futebol. Destaque para a Copa do Brasil. Hoje com dois jogos. Você quer dizer que hoje tem definição de semifinalista da Copa do Brasil? 2 semifinalistas serão conhecidos hoje. Hoje. Eita. O líder do Brasileirão também vai Mengão entrar em joga campo. hoje? O Flamengo joga. Com quem é, hein, João Filho? Rapaz, vai ser o duelo com o Atlético do Paraná, o jogo da volta. Ah, é, né? Tá certo. E o Grêmio pega o Bahia. Bahia. Isso. E o Fogão joga hoje também. Olha aí o líder do Brasileirão. O líder do Brasileirão tá longe, tá Daqui na a pouquinho Argentina. fala. A gente vai falar já já. Já, já. Não vamos antecipar, não. Daqui a pouquinho a gente fala. Vamos não, senhor. Dos jogos da Copa do Brasil e também Sul-Americana, JF. Sim, senhor. E o rapaz aqui quer falar. Aloysio? Sim. Aloysio vai falar? Vai. Vai trazer informações do Icasa aqui no Timaço Verdão. da Vale FM. Hoje tivemos jogos pela Taça Fares Lopes. O Verdão segue a sua rotina de treinamentos, Aloysio. Boa noite. É isso, João Filho, boa noite pra você, boa noite, Delton Sai, pro ouvinte que sintoniza a Vale FM. A equipe casiana segue a sua rotina de treinos e hoje a equipe trabalhou em tempo integral, pela manhã na academia e à tarde lá no CT Praxedão. Um trabalho técnico-tático comandado pelo técnico Flávio Araújo. E a gente aproveitou, JF, para conversar com o zagueiro Jairo. E ele vai falar um pouco sobre a dinâmica de trabalhos da equipe casiana. Boa noite. É verdade, infelizmente a gente não depende só da gente, por enquanto, né? Mas acredito que a gente vai chegar em totais condições na última rodada, dependendo só do resultado positivo, no caso a vitória, para a gente poder passar para essa segunda fase aí e continuar em busca do título. Enquanto a confiança da equipe, o treinador Flávio vem passando toda a confiança, como vem sendo desde o começo, para que a gente tenha cabeça boa para continuar trabalhando e buscando, né? A gente não pode deixar cair. Ô Jairo, quem acompanhou o primeiro e o segundo jogo viu uma grande evolução da equipe casiana. O que é que você destacaria que foi determinante para essa evolução, para esse crescimento da equipe? O primeiro aspecto é que mudou muito a postura dentro de campo, né, da nossa equipe. No primeiro jogo a gente foi muito moroso, como se diz no futebol. E depois que a gente perdeu aquele jogo, no segundo jogo já diante da equipe do Atlético Cearense, a gente já foi mais ligado no jogo, determinante, procurando sempre ganhar o jogo. Infelizmente não conseguimos, mas merecíamos ter saído com a vitória. Mas futebol é isso, né? Infelizmente não conseguimos concluir com o gol, só fizemos um. Mas como falei, é continuar focado, buscando sempre melhorar para chegar na última rodada aí e conseguir vencer. Ô Jairo, você enquanto zagueiro, o Flávio começava antes trabalhando ali com uma linha de 3, agora trabalhando apenas com 2 zagueiros. Como é que muda o jeito de jogar para você? Como é que é também essa adaptação? Não, na verdade eu já joguei tanto com 3 zagueiros como com apenas 2. Para mim a única coisa que muda é que a gente ganha mais um homem de meio campo. Mas, como eu falei, como você se empenha dentro de campo, independente de formação, a gente tem que estar sempre ligado, preparado para poder vencer as partidas. Vocês estão de olho aí nas outras partidas com certeza. Como é que fica o clima nos bastidores, no vestiário nesse momento? Não, a gente conversa sempre, né? Eu particularmente procuro conversar com alguns jogadores para não deixar cair, porque é como se diz na vida, né? Enquanto tiver 1% de chance, a gente tem que estar sempre ligado, sempre esperando que as outras equipes venham a vacilar também para que a gente chegue em condições de classificar.
Muito bem, JF, conversamos com o zagueiro Jairo, que tem sido capitão da equipe casiana nessa Taça Fares Lopes, e ele destaca um pouco desse clima, né? Afinal, o Icasa tem 3 semanas de preparação até a próxima partida contra o Ferroviário pela Fares Lopes, que será a última dessa primeira fase. E a equipe trabalha, mas sempre de olho nos outros jogos. Por exemplo, hoje à tarde deveria ter acontecido o Guarani de Sobral contra o Atlético Cearense, 2 equipes que fazem parte do grupo do Icasa. O jogo acabou não acontecendo, mais um WO envolvendo o Guarani de Sobral, ou seja, o Atlético Cearense chega a 4 pontos, que é o número de pontos da equipe icasiana no momento. E aí teremos novamente outra partida hoje à noite com equipes que estão no grupo do Icasa. No caso aí, o Caucaia contra o Ferroviário daqui a pouquinho, lá no estádio Raimundo de Oliveira. Então, a equipe vai trabalhando, mas sempre de olho nessas situações, porque ele vai saber de fato como é que chega nessa última rodada. Precisa só de uma vitória ou vai precisar de maiores combinações de resultados para enfrentar o Ferroviário? Enfim, a gente só vai saber à medida que essas partidas forem acontecendo. Enquanto Guarani isso, de Sobral, então, vai ficar fora do... já era o Guarani de Sobral, né? Já não tem mais pra onde correr. Porque ele só chegaria a 3 pontos agora. E não foi pro jogo. Isso, não foi pro jogo. Na verdade, pelo que a gente obteve de informação, Delta, eles foram pro jogo, mas lá teve um problema com o médico, essa questão aí de ambulância e tudo, e aí acabou não acontecendo o jogo. Foi o que a gente obteve de informação, que o time até foi pro estádio, mas por conta dessa falta de médicos, que a gente sabe que é necessário, né? Sobral, né, que sempre não faltava investimento, apoio, né, na equipe, e está passando por essa situação. Que coisa triste. É verdade, Delto. Que situação realmente. Aliás, os Guaranis, né? No campeonato, na Fares Lopes, realmente situações bem complicadas. Agora são 4 equipes por 2 vagas no grupo do Icasa. Ferroviário, Caucaia, Atlético e Icasa brigando pelas 2 vagas restantes. Melhor, na sua opinião, que seja o Caucaia, porque já ganhou o Icasa, o vencedor diante do Ferroviário, ou que seja o Ferroviário, que o Ferroviário venha para cá classificado? Eu acho melhor que o Ferroviário venha classificado, Delto. Porque aí o Icasa... Mas não dificulta o Icasa ir buscar outra vaga? Porque aí torcer para empate de Caucaia com o Atlético... Porque o Atlético já tem 4 pontos, o Icasa tem 4. O Atlético vai para o último jogo. Mas o Atlético ainda tem outra partida. Ainda pelo Ferroviário, né? Mas você está dizendo que quer que o Ferroviário venha classificado. Então, obviamente, o Atlético vai perder para o Ferroviário. Para ele vir classificado para cá. O Ferroviário teria que fazer 9 pontos. Não, exatamente. Terá que ganhar do Caucaia do próprio, né? Para poder chegar aqui já classificado. Então, o Caucaia pararia, o Atlético vai parar nos 4, na sua opinião. E o Caucaia vai parar nos 6. 6? É isso? Não. Caucaia tem 3 jogos ainda. Teria que perder para o Ferroviário hoje, né, na sua opinião. Ficaria com 6 pontos e iria para a última rodada com 6. Isso. Só poderia chegar a 7. Teria que empatar obrigatoriamente com o Atlético. Ou perder. Se o Atlético vencer, iguala o Icasa. Se o Icasa vencer o Ferroviário, vão para a disputa de saldo. O empate era o melhor resultado. Mas aí o Icasa tomou de 3 do Caucaia. Tem que tirar a vantagem do Caucaia. Ei, meu amigo. Essas contas aí, preferia que desse Caucaia. Porque o Ferroviário viesse aqui para brigar com o Icasa pela vaga, que era um jogo direto. Um confronto direto pela vaga, né? Aí seria um time com 6, outro com 4. Quem vencesse estaria classificado, né? E o Caucaia que saísse vencendo todo mundo. Porque porém, tem essa questão aí do Guarani de Sobral que ninguém sabe se vai jogar contra o Caucaia. Se vai ser outro WO. Aí, então, é o que eu tô lhe dizendo. Facilita mais ainda a vida do Caucaia. Melhor que o Caucaia ganhe o Ferroviário. Porque se o Caucaia ganhar, o Caucaia vai estar classificado, mas o Icasa já perdeu pro Caucaia. O Icasa já estaria livre. O problema é o Caucaia, de repente, no último jogo contra o Atlético, fazer uma gracinha e deixar o Atlético bem à vontade no jogo, né? Aí complica de uma vez. São as contas que o torcedor tem que fazer, os jogadores têm que fazer. E essas contas nunca ajudam o Icasa. A verdade é essa, né? Icasa tem o time não se ajudou, pontos. Né, João Filho? Infelizmente começou perdendo, aí dificultou tudo, né? Tomou logo de 3 do Caucaia na estreia. Dificultou completamente toda a situação, mas aguardemos e quem sabe, né? Quem quer esperar os próximos capítulos, né? Você quer esperar? Aguardar os próximos capítulos para ver se reserva um final feliz para hoje o Icasa. Hoje tem um desses, né? Daqui a pouco, 8 horas. Então... não vai definir muita coisa não, mas pelo menos... já dá pra gente ir fazendo um prognóstico, né? Porque se fulano ganhar aqui, tem que empatar ali, tem que perder. É complicado, porque se de repente, vamos pegar o Ferroviário na última rodada,
O Icasa, vamos pegar o Ferroviário na última rodada já classificado, com a chance de ganhar. Sim, mas se o Caucaia ganhar lá, pronto, acabou, não tem mais o que discutir. O Caucaia fica com a vaga, né? Não dependeria mais só do Icasa. Ah, mas se o Icasa ganhar e o Caucaia perder, mas aí o Atlético também, se dependendo de como vai ganhar o jogo, aí tem o saldo de gols. Quer dizer, não tá fácil. Não tá fácil. Nem da gente fazer a conta tá fácil. Eu ainda preferia que se acontecesse de que o Icasa jogasse com o Ferroviário e o Ferroviário não classificado para os dois brigarem por uma vaga. Porque pelo menos o Icasa joga aqui, né? Tem essa vantagem. Já pensou o jogo valendo vaga com o Ferroviário? O Icasa bota 4 mil pessoas ali. Justamente. Se o torcedor se sentir motivado, né? Claro. Se sentir motivado, né? Para poder ir pro jogo. Vamos parar de fazer conta que esse negócio tá aqui embrulhando meu cérebro aqui. Enrolando é tudo. Daqui a pouco eu volto com mais do Verdão aqui no Vale Esportes. Valeu, meu cara Luiz Vilar. Hoje eu tô com um raciocínio tão lento, cansado, que o meu processador tá se arrastando aqui, meu amigo. Se você for fazer uma pesquisa aqui no computador aqui, ele vai demorar para dar essa resposta. Tinha aquelas impressoras antigas, né? Aquelas a fita, né? Meu amigo, pro cabo terminar de fazer uma impressão naquela bicha, haja tempo, eu tô desse jeito hoje. Vamos pro intervalo, João Filho? Vamos pra hora certa. Diga a hora, diga. Bom, agora eu tenho que subir Essa aqui. Essa sua hora tá certa ou ela tá mais ou menos certa? Ela tem que estar certa, porque são 18h25, o oferecimento... No meu é 18h24, como é que a gente faz? Então, vamos por aqui, que é o certo, 18h25. Por que o daí é certo e o meu tá errado? O seu tá errado. Baseado em que você diz isso? Porque o seu tá adiantado. Mas por que o meu tá adiantado? Aí você e tem que... o seu não tá atrasado? Não, o meu tá na hora certa. Não, 18 e a hora 26. É sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km. Está na Novo Rio. Aproveita que o Roberto tá doido para te vender o Chevrolet com as melhores vantagens, com descontos especiais para você e imperdível. Novo Rio Veículos. A Novo Rio tá lá, meu amigo, na cobertura do festival Expocrata aqui pela Vale FM. Bom, deixe-me falar também da pizzaria e hamburgueria Oval, oferecendo os nossos canais na internet, o canal Vale Esportes, o canal do Timaço da Vale FM, o oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Toda quarta-feira tem a super quarta da pizza para você. Para mais informações e pedidos, 98842-9514. É uma pizza deliciosa. Agora eu quero falar da Jal Presentes, porque se você está pensando em presentear, Jal Presentes é o lugar. Você vai na Jal Presentes, você vai encontrar um mundo de opções para você escolher. Você vai ter, enfim, meu amigo, muitos presentes que vão se identificar com aquela pessoa que você quer presentear, que você quer marcar aquela presença, ou a sua própria esposa, você que está me ouvindo, ou a própria dona de casa que quer trocar realmente a decoração da casa. Quer colocar um vaso bonito, um jarro bonito, quer comprar um quadro, quer decorar, enfim, aquelas plantas, né, artificiais, para aquela gramazinha artificial, quer comprar um jogo de jarras para servir quando receber as visitas, né, e peças de utilidades do lar, tem tudo isso na Jal Presentes, além de presentes, de brinquedos também que você vai encontrar. Jal Presentes, na rua Clóvis Bevilacqua, 536, ali no meio do quarteirão, no centro de Juazeiro do Norte. Bom, deixe-me falar também aqui no Timaço da Vale FM para você do Crato. O Festival Expocrato tá rolando. Você pode passar na Glam Moda e comprar aquela bolsa maravilhosa, sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas. Os melhores preços aí do comércio cratense é na Glam Moda, que fica no Mandacaru Center. Meu amigo, na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro da cidade do Crato. O atendimento é sensacional, então visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Em nome também da Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou, você vai encontrar ofertas incríveis para você que está construindo, para você que está reformando na Atacom Home Center, porque na Atacom tem os menores preços, as melhores vantagens, a entrega mais rápida da cidade, porque tem Jonas, o homem do bucho esticado, né, para poder fazer as entregas para você lá na Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou.
A gente fala também aqui na Vale FM do Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é voltado para o esporte e educação, tendo como principal alvo crianças e jovens aí com vulnerabilidade social e de diversos bairros aqui de nossa cidade, oferecendo uma diversidade aí de esportes como futsal, futebol, skate, basquete, entre outros, desenvolvendo aí torneios e integrando cada vez mais o jovem às boas práticas. Os nossos núcleos de atendimento, as bases ficam localizadas no bairro Frei Damião, segundas e quartas das 18h30 às 21 horas, no bairro Horto, terças e quintas, das 14 até às 17 horas, e também no bairro João Cabral, terças e quintas das 18h30 até às 21 horas. Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é presidido pelo Jackson Pilha. Você quer conhecer o nosso projeto, como participar ou até mesmo fortalecer cada vez mais? Você nos encontra nas redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Bom, mandar um abraço pro meu amigo Vicente Machado, tá dizendo que o Mengão vai ser campeão. Alô, Vicente, aquele abraço. Bom, em nome também, sabe quem? De Dourados. Esse mês de julho é o mês de aniversário da Dourados Joias, 25 anos. E a Dourados tá dando 50% de desconto. Vai comprar para revender, quer ganhar aquela grana, quer aumentar a margem de lucro, meu amigo, tá na hora de você dar um pulinho na Dourados, na rua Professor Ivani Feitosa, número 9, no bairro Tiradentes, aqui na cidade de Juazeiro do Norte. O telefone, o WhatsApp da Dourados é o 999933031 e o Instagram, @DouradoJoias com 2 S's no final. Bom, você confere agora a premiação do Cariri da Sorte desta semana, premiação maravilhosa. É o seguinte, viu, gente? Você vai poder ganhar, você vai correr um risco maravilhoso de ganhar 3 motos Honda Pop 0 km. É isto mesmo, 3 motos Honda Pop pra você. No quarto sorteio, as motos tudo junto pra você. Essas motos maravilhosas podem ser suas. E tem mais, R$2.000 do primeiro ao terceiro prêmio. E no Giro da Sorte serão 20 rodadas no valor de R$300. E compre já o seu Cariri da Sorte. Compre agora, não perca tempo. É nosso, é daqui, é do Cariri. E esta semana por apenas R$3. Juá Solados, produzidos mais variados modelos de solados com matéria-prima de primeira qualidade. Com destaque para os modelos de papete em diversas cores. Tem na cor branca, preta, nudes, caramelo, pink, lavanda e porcelana. Juá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência, 221, entre a Rua Senhora Santana e Rua São Pedro. O telefone é o 99855-4193. Eu disse Juá Solados. Bom, deixe-me falar também de Nilo Embalagens, tudo em embalagens para você, quentinhas aí de vários modelos e tamanhos, tem sacolas recicladas, as sacolas para lixo e brancas bem reforçadas. Você também vai encontrar artigos para festas como pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Temos também para você caixas para bolos e salgados com o menor preço da região. Nilo Embalagens é na Rua São Paulo, 1505. O telefone, o WhatsApp para mais informações, 99607-2384. Eu quero falar pra você, meu amigo, Fale. que tá aí querendo baixar aquele valor da energia na sua casa, tá pagando um absurdo, todo mês quando chega a conta de energia, meu amigo, o cara fica louco fazendo conta, porque tem que pagar as contas, fazer feira, pagar água, tem a internet, a escola dos meninos. Então você tem que colocar a geração de energia solar na sua casa, a Gênesis Solar, meu amigo. Você tem que falar com meu amigo Luciano Carvalho pelo WhatsApp 981237956. Fala com o Luciano Carvalho e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Já está no ar o novo site do ESC Cursos. Você pode acessar agora mesmo e faça onde e quando quiser o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Então acesse o site www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos. Tem película de alta performance com 10 anos de garantia para você na Só Fumê Service, na Rua José Marrocos, número 408, no bairro Salesianos, em Juazeiro do Norte. Tem também o seu WhatsApp, 98805
4899. A gente fala também da Grage Veículos Multimarcas, é isto mesmo. Compra, venda, troca e financia veículos seminovos com menor preço e garantia do mercado. Financiamos o seu veículo com as menores taxas, é verdade. Carros com procedência, a melhor avaliação do seu usado. Grage Veículos na Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos. WhatsApp 992088592, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. João Filho, sabe onde eu vou assistir o jogo do Mengão hoje? Ah, já sei. Diga. Você vai assistir na melhor churrascaria do Cariri. É isso mesmo. Vai assistir o jogo, vai reforçar, vai ficar reforçado e vai pro Festival Expocrato. Você vai pra churrascaria Mão de Vaca, Delton. Churrascaria Mão de Vaca. Hoje eu vou comer um churrasco gostoso antes de eu ir pra Expocrato. Porque é a dica, meu amigo, você tem que ir bem alimentado. Você dá uma passadinha lá na churrascaria Mão de Vaca. Aí pede aquele pãozinho de alho de entrada. Marco Valério gosta de uma linguiça. Aí você pede a linguiça. Tem um torresminho pra você também. Aí você comeu ali. Tem um pastelzinho de carne de sol. Tem uns filezinhos crocantes de tilápia. Aqueles rolinhos que o João Filho adora. Tudo isso pra você demais. Lá na churrascaria. Depois você pede aquele baú de 2, que é uma delícia. Pede aquele espetão com muita carne. Toma aquela cerveja gelada. Lá na churrascaria Mão de Vaca. O melhor churrasco da região do Cariri. Bom, deixe-me falar também do Hotel Amoarama, a casa do caririense na capital cearense. Faça a sua reserva pelo 0 operadora 8533048900. Esse número é de WhatsApp. Você pode fazer a sua reserva e se hospedar no melhor hotel da nossa capital. Em nome também de Madeireira Beira Rio, madeiras direto do Pará, para você aproveitar, e tem muitas ofertas para você nesse mês na Madeireira Beira Rio, no mês de férias. Tá construindo, tá reformando. O Tiagão tá lá com toda a equipe. Eu tive hoje lá no Tiagão, a equipe dele, lá na Madeireira Beira Rio. O Tiagão tá lá com os menores preços para lhe oferecer para você que tá construindo e reformando. Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira, uma loja muito mais completa. Bom, a gente fala também dos produtos da Pane Bom Pão Nosso, uma linha completa para você. O pão hambúrguer, o pão de forma, o hamburgão, torradas, tem biscoitos, sequilhos, a linha integral light para você também, a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Então, você vai ao supermercado, coloque aí no seu carrinho os produtos da Pane Bom Pão Nosso. Ah, são uma delícia, você vai gostar. Bom, mas se você tá precisando consertar o seu smartphone, seu iPhone, você tem que levar na Fox. Os melhores técnicos especializados na região do Cariri você vai encontrar lá na Fox. Mas se você levou, não teve jeito, aquela peça estava danificada de forma que não dá mais para consertar, então a dica é, meu amigo, compra o novo. E o Erlinho tem nas lojas da Fox para você a melhor condição para você levar para casa o seu smartphone das principais linhas e ter o menor preço também na linha Xiaomi para você lá na Fox. Então tem Fox em Crato, tem Fox em Juazeiro, tem Fox na São Pedro com o Seminário, na Santa Luzia com o Padre Cícero e também no Cariri Shopping. Bom, deixe-me falar também dos Mercadinhos São Luís, qualidade de bons serviços prestados à sociedade cearense. Mercadinho São Luís aqui em Juazeiro são duas lojas, uma no Cariri Shopping e tem uma também no bairro Lagoa Seca. Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço, satisfação. Você tem tudo isso comprando na Alfa Vidros Vidraçaria. Prazo lá, meu amigo, é cumprido rigorosamente para você não ter problema com a sua obra. Tem os melhores preços, a melhor negociação e o produto de qualidade. Você passa do lado do Romeirão, você vê lá todos aqueles vidros lá na Arena Romeirão foram adquiridos lá na Alfa Vidros Vidraçaria, na Praça de Heraldo Castelo 320, o telefone WhatsApp 99812-5851. Lá tem a organização do meu amigo Cícero da Atacon, na Alfa Vidros Vidraçaria, o bonitão das tapiocas. Bom, a gente fala também aqui no Timaço da Vale FM, nas farmácias Fernandes. São 7 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande variedade e ótimos descontos. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Tô doido pra comer um hamburgão, João. Tô com saudade meu amigo, do hamburgão do só Baleia. entrar em contato com o Baleia Burger, 988380548. Peraí, repete esse número aí. Qual é o número? 988380548. Se eu ligar pra esse número agora e pedir um hamburgão e um suco de maracujá, eu como antes do final do programa? Vai chegar ligeiro demais. João Filho. Não vai dar nem 18,50. João Filho. Eu vou ligar. Faça o teste. Eu vou ligar, João Filho. Tu quer um também?
Tu não quer não, né? Então tá bom. Eu João Filho quero, não homem. quer. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saber o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Pedidos 988-380548. Em nome também de Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteio e use produtos da Ramagem Couros. O telefone é o 3571-3758. Fica ali na Avenida Padre Nestor Sampaio, 690 JF. Delton sai em Juazeiro, são 18h38, a hora com o oferecimento da Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Por aí aqui anda Anderson Luiz, hein? Tá doido pra falar aqui. É? Anderson Luiz vai trazer informações atualizadas do Guarani de Juazeiro, que para o nosso alívio, podemos colocar desta maneira, viajou, fez o jogo contra o Fortaleza e vai trazer também uma declaração do presidente da equipe, o Suarez Leite Machado. Boa noite para você, Anderson. Boa noite para você, João Filho. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Depois de toda aquela celeuma, se o Guarani ia ou não jogar hoje diante da equipe do Fortaleza, o Leão do Mercado voltou a campo sim para enfrentar a equipe do Fortaleza e perdeu pelo placar de 4-0. A gente já sabia que o Guarani não teve esse tipo de preparação, nem mesmo durante a pré-temporada, nem mesmo para esse jogo. Todos os jogadores, depois daquele jogo contra o Iguatu, foram liberados e voltaram somente hoje pela manhã para fazer esse compromisso diante da equipe do Fortaleza. Em meio a todas essas questões, ontem o Guarani foi surpreendido por uma decisão do Tribunal de Justiça Desportivas do Estado do Ceará, em que afastou, na verdade, os jogadores Wellington Popila e o goleiro Matheus desse jogo. E o Suarez quebrou todo o silêncio desde antes de ontem, na verdade, a gente tentou contato com o Suarez. Ele nos falou que teve um problema no seu celular e não conseguia entrar em contato com ninguém. Mas aí hoje ele falou com nossa equipe de reportagem justamente sobre tudo. Primeiro falando sobre essa questão que envolve o Matheus e envolve o Wellington Popila. E em seguida sobre a sua renúncia e também porque decidiu ir para esse jogo diante da equipe do Fortaleza. Boa noite, Anderson. Boa noite, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite todo o público ouvinte da Vale FM. Satisfação estar participando do programa aqui hoje, no qual fiquei até surpreso com a notícia que recebi. Estou aqui na capital, vim para o jogo diante da equipe do Fortaleza e quando me passaram esse negócio aí do tribunal. Não me manifestei até agora, nem nada, porque até então não tinha recebido nada. Recebi ontem à tardezinha, mas estava de viagem, não vi, e hoje me passaram. Rapaz, a gente lamenta bastante o que vem acontecendo, não só de agora, e sim desde o início do campeonato cearense, que vem acontecendo esses resultados negativos, e sempre o pessoal dizendo que é esse negócio de manipulação de resultado. E todos sabem que eu não sou uma pessoa digna, que não gosto dessas atitudes, não gosto dessas coisas. Mas o Guarani vai fazer a sua defesa diante disso, do que vem acontecendo, e aguardar o resultado das coisas que vem acontecendo. E não vou mais, logo após essa partida de hoje, chegar no Juazeiro, vou entregar minha carta de renúncia. Não adianta, eu vou ficar só no meu Campo Grande mesmo. A imprensa pode até dizer, o torcedor pode dizer, por que você não entregou antes? Não entreguei antes porque eu não queria que o Guarani fosse punido. Que a gente sabe que não é só na Copa Fábio Lopes, e sim em todos os campeonatos promovidos pela Federação Cearense. Então, vou enviar o ofício também, encaminhando que com muitas condições o Guarani não vai participar mais do último jogo contra a equipe do Pacajus, e que vamos depender aqui hoje do que poderá acontecer daqui para frente, e dizer que estou à disposição, ok? Obrigado.
Tá aí as palavras do Soares falando justamente sobre todas as polêmicas que envolve o time, que envolve também essa situação do tribunal, que ontem pegou todo mundo de surpresa esse afastamento dos dois atletas, tanto do Wellington Popila, também do goleiro Matheus. E hoje o Guarani acabou perdendo pelo placar de 4-0 para a equipe do Fortaleza lá no Presidente Vargas. Quando se imaginava que o Guarani não ia para o jogo, na verdade o Leão do Mercado foi para o jogo, acabou jogando mais essa partida, seu último compromisso, segundo as palavras do próprio Soares, nessa Taça Fares Lopes. E vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos da novela chamada Guarani. O Guarani tem um jogo a realizar ainda dentro da competição, né? E esse jogo é fora ou é em casa? Esse último jogo é em casa, né? É em casa. Uma última partida contra o Pacaju seria aqui, na região do Cariri. Menos mal que seja aqui e que o Guarani faça esse jogo, desistir, sair do campeonato e sofrer uma sanção é pior. Nem que o Guarani consiga juntar aí uma garotada, enfim, e botar em campo e cumprir esse jogo, encerrar a participação e depois não sofrer sanções, porque por mais que tenham dito, a federação tem intenção de amenizar, quando vê aquela história lá para trás, aí tem gente que liga e diz, olha, a história não é bem assim não, viu? Não é bem assim não, quem define é tribunal, não é federação, aí quer dizer... E a gente fica com o pé atrás, tá entendendo? Esperar uma coisa e de repente não vir aquilo que a gente imagina que possa ser em relação a amenizar uma possível sanção ao Guarani. Não é uma situação confortável, eu não saberia dizer hoje qual é a alternativa do Guarani, porque é muito difícil analisar tudo isso. A hora você escuta um lado, a pessoa diz algo, depois você vai ouvir, aí já não é mais desse jeito, é de outra forma. Eu só sei de uma coisa, o Guarani está muito desgastado. O Guarani precisa respirar um pouco, precisa se reestruturar. Esse pessoal que está querendo assumir o Guarani precisa ter consciência de que vai ter muito trabalho para poder resgatar um pouco dessa dignidade que está ferida pelo torcedor do Guarani, com tudo que vem acontecendo com o Leão do Mercado, e tem que ser um trabalho ali dia a dia, de resgate, e de amor próprio, de amor ao clube, né? Então é bem complicada essa situação do Guarani. É lamentável ver o Guarani nessa situação, participando das competições, sofrendo goleadas, com viagens atropeladas como essa. Ora vai renunciar, depois não vai ter eleição, recua, documento enviado, não acatado por federação, uma série de situações que agravam, o time dentro de campo, os questionamentos sobre os resultados, o que acontece com os jogadores. Aí tem 2 jogadores que são afastados preventivamente por suspeitas de manipulação de resultado, que é uma coisa muito séria. Existem investigações acontecendo nesse país para tentar acabar com isso, para que de fato isso é um mal que tem tomado conta do nosso futebol. Então é tanta coisa ruim num tempo só que fica difícil até da gente expressar aqui a nossa opinião. O que a gente espera mesmo é muita serenidade desse pessoal que se propõe a reestruturar o Guarani, a reiniciar, resetar esse Guarani e partir do zero, para que a gente possa ter um Guarani de novo com as suas tradições, com a sua marca da garra de novo, com atletas que possam honrar essa camisa, que tem muita tradição para o nosso futebol, para a história da nossa cidade. O último jogo será contra o Pacajus, mando de campo do Guarani. A data ainda está indefinida. Que é aquela última rodada, exatamente. Né? Deve ser no estádio Naldão, né? Deve ser no última estádio rodada Naldão. Que deve ser lá para o dia 28, 29, né? E a gente espera que o Guarani Julho, tenha como terminar, tenha a condição necessária, a condição mínima que seja, para terminar esse jogo. Porque, Delton, chamou muita atenção o Guarani ter ido para Fortaleza, porque o Anderson acompanha o dia a dia do clube e disse que não tinha jogadores aqui. Não tinha mais nenhum jogador que fez o jogo contra o Iguatu aqui na cidade de Juazeiro. E daí amanhece o Guarani de Juazeiro em Fortaleza
e faz o jogo contra o Fortaleza. Eu não participei do programa na segunda e na terça-feira, mas eu me encontrei com o Soares no domingo de abertura da Expocrato. Eu não estive aqui, todo mundo sabe disso. E eu perguntei ao Soares qual era a situação, se na segunda-feira ele iria renunciar. Eu tive uma informação vinda da diretoria, de membros dessa nova diretoria do Guarani, que o Soares iria renunciar na segunda que passou, que ele renunciaria. E eu encontrei com o Soares no domingo, lá na Expocrato. Ele não me pediu... Bom, o segredo eu perguntei, Soares, e também já passou, qual é a situação? Tu renuncia segunda-feira? Não renuncio não, vou pro jogo contra o Fortaleza. No domingo ele me disse isso, lá no Crato. Não renuncio não, vou pra Fortaleza, cumprir o jogo em Fortaleza. Último jogo nós vamos ver como é que fica. Mas ele me disse que faria esse jogo contra o Fortaleza como fez, como o time jogou hoje. Fez, o time foi a lá em campo Fortaleza. Hoje, né? Foi a informação que ele me deu e isso acabou se confirmando com o Guarani entrando em campo hoje, mesmo na situação em que esteve lá para cumprir o seu compromisso. Bom, 18h49, intervalo comercial, a gente volta já com mais informações aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Vale FM. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Já pensou em você ganhar 3 motos Honda Pop com apenas R$3? Isso mesmo, R$3 é demais! No quarto sorteio desta semana, tem 3 motos Honda Pop 110i. São 3 motos Honda Pop para você colocar na garagem. É incrível! Ainda tem R$6.000 do primeiro ao terceiro sorteio e R$6.000 no Giro da Sorte. São 20 prêmios de R$300. Você pode garantir todos esses prêmios com apenas R$3. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Delton De volta no Vale Esportes, o timaço da Vale FM, aqui no nosso programa Vale Esportes. Quilmer de Campos já chegou, João Filho? Daqui a pouco ele vai chegar. Cadê o Quilmer? Quilmer, hoje é um dia muito especial, viu? É? Hoje é um dia especial, né não? Ah, sim. Não é não? Não tenho a menor dúvida disso. É ou não é um dia especial? É demais. É, cadê ele? Chega, eu quero que... Acho que ele vai Rapaz, chegar daqui a Quilmer pouco. de Campos? Cadê Quilmer de Campos? Então, enquanto Quilmer não chega, acho que é ele aí. Acho que é Quilmer de Campos. Ah. Já é o Quilmer para participar ao vivo. Para saber se ele vai convidar a gente. Deixa eu ver se é ele que tá aqui. Saber É se o ele senhor que tá aqui? Saber se ele vai convidar a gente para comer Pronto, bolo. ele chegou aqui. Hein? É o aniversariante do dia, rapaz. Será que a gente vai comer desse bolo? Tem bolo pra gente aí? Um abraço, meu querido JF, um abraço aos ouvintes do timaço da Vale FM, já falando ao vivo aqui do estádio Raimundão em Caucaia, onde o Ferroviário joga hoje. Agora, o que chamou a atenção foi o destroço, né? Nem Guarani de Sobral, nem jogo do Guarani de Juazeiro, uma confusão danada. Deixa eu ver se eu converso aqui com o Luizinho. Ô Luizinho, você pode falar sobre essa história da Fares Lopes? Dos jogos, do que é que pode acontecer com o Guarani e o Guarani? Só o júri da federação, né? Então tá bom. O Luizinho tá dizendo aqui que só o júri da federação. Agora, é lamentável, né, ô Luizinho? Essa história toda. Deixa eu te ouvir aqui. Fala. O RGC, eu salvo engano, eu acho que o artigo 58 ou 53 tem lá as definições das sanções que são aplicadas, no caso da reincidência. Está lá no RGC nosso, da federação. Mas nessa parte o nosso presidente pede apenas que o jurídico se manifeste. Eu sinto saudade do Guarani de Sobral, da época do seu pai, do Luiz Pai. Eu também sinto da época do meu pai, porque na minha eu não sinto não. Valeu, Luizinho, um abraço. Luizinho Torquato falando da situação lamentável, né, do Guarani de Sobral, um time grande, de uma cidade importante do nosso estado, como Juazeiro do Norte também. O Guarani de Sobral numa situação lamentável. Mas, falando aqui do nosso futebol, o Ferroviário joga já pela Taça Fares Lopes aqui no Raimundão. Tudo bem? Joga já aqui no Raimundão contra o time do Caucaia. Jogo importante. O Caucaia ganhou o primeiro jogo do Icasa 3-0. O Ferroviário ganhou do Guarani de Sobral pelo placar de 2-0. E hoje é um jogo importante. O encontro dos líderes. O último jogo do Ferroviário é contra o Verdão, contra o Icasa querido, aí na cidade de Juazeiro do Norte. Outras informações aqui do nosso futebol, deixa eu passá-las aqui, está na mão em relação a Ceará e Fortaleza. O time do Fortaleza está emprestando o zagueirão Sebadios para o futebol colombiano. Está indo jogar no Junior de Barranquilla. Outra informação do Fortaleza, que o Leão abriu o check-in para o jogo da 15ª rodada contra o Cuiabá no final de semana. O ex-lateral esquerdo Rafael Carioca é o novo reforço do Floresta. Ele se junta a Ricardinho e ao atleta Chiesa, jogadores que vestiram a camisa alvinegra e que agora vestirão a camisa do Verdão da Vila. Como eu já falei, Sebadios está indo para o Junior de Barranquilla. E o Paulo Vitor está acertado com o Ceará. O Ceará já disse que não vai contratar mais ninguém por enquanto. O Paulo Vitor, lateral esquerdo, é o último contratado. O Leão, como eu adiantei ontem, contratou o zagueiro português Tobias Figueiredo, ex-Hull City, e o Fortaleza regularizou o lateral esquerdo Gonçalo Escobar.
O Danilo Barcelos, do Ceará, aguarda a proposta para deixar o Ceará, clube que ele disse que quer um acordo com o Vozão para deixar o clube e procurar novos ares. Aqui em Caucaia o estádio está pronto, iluminado, Ferroviário com gramado marcado à minha esquerda, o Caucaia também com gramado marcado à direita. O jogo começa precisamente às 8 horas da noite. Aproveitar e agradecer a manifestação de carinho do Demontier, do Marco Valério, do JF, do Aloísio, do Madruguinha, você, Delton Sá, do meu amigo Demóstenes, que também mandou um zap para mim, me felicitando pela passagem do meu aniversário. Aniversário trabalhando. Timaço da Vale FM, um abraço. Eu volto amanhã com mais notícias aqui da capital. Valeu, Kilmer de Campos, trazendo aqui a sua participação. Kilmer não quis conversa com brincadeira com a gente. Que não. Nem conversa com a gente. Entrou e saiu com uma velocidade, meu amigo, incrível. Tu quer falar, Luísio? Eu quero. Tu espera um minuto? Espero. Deixa eu ouvir o Alan Martelinho de Ouro. Na hora. O Alan mandou um áudio pra gente aqui, torcedor do Guarani, rapaz. E o Alan, rapaz, deve estar chateado como todo torcedor do Guarani. Mas ele mandou um áudio pra gente aí, expressando a opinião dele. Vamos ouvir a opinião Vamos escutar o Alan. Boa noite, Alan aí pra falar. Boa noite, Alan. Boa noite, Delton Sá. Boa noite, amigos do Vale Esportes. Delton, como eu sou um ouvinte diário do Vale Esportes e eu venho acompanhando essa lamentável fase que o Guarani está passando, eu não poderia deixar agora de expor um pouco meus pensamentos. Vou dizer aqui a todos, para ficar bem claro, e talvez que as pessoas não estão enxergando a verdadeira situação, não só do Guarani, mas como todos os clubes do interior, do estado do Ceará, do estado do Nordeste, do estado do Pernambuco, da Paraíba. Mesmo que a iniciativa privada, mesmo que algum clube desses do interior do estado tenha umas condições financeiras boas, ainda não é o necessário para poder manter, porque o que acontece no nosso futebol hoje é o desejo que sempre teve os grandes centros, as federações, de acabar com campeonatos estaduais, de acabar com esses clubes pequenos que existem no nosso país. Então, o que sempre foi desejável por essas pessoas foi acabar com esses clubes. Como não acabaram com os campeonatos estaduais, inventaram campeonatos tipo esse Nordestão, que é a pior aberração, que foi a pior coisa que fizeram no nosso futebol. Entendeu? Então, eu acho que a iniciativa privada sempre sim ajudou o Guarani e sempre vai ajudar. E sempre que foi batido nas portas da iniciativa privada, teve ajuda, da pouca ou muita, no que deu para os times daqui, não só o Guarani, como o Icasa também. Só que o problema é que se você pegar 10 empresas, 15 empresas, ainda não é o suficiente para manter um time de futebol. Essas 15 empresas ajudando um Guarani ou em casa não é o suficiente, porque o problema é você tá ajudando um clube, o clube tentando se sustentar e o que vem lá de cima é para derrubar os clubes, entendeu? Então essa é a minha forma de pensamento. O que está acabando com os clubes é a falta de estrutura, a falta de apoio da federação, das federações, da Confederação Brasileira de Futebol. É isso que está acabando com os clubes. Bom, tá aí as palavras do nosso querido Alan, do Alan Martelinho de Ouro. Claro que a gente entende e respeita demais, porque o Alan sempre colabora com o nosso querido Leão do Mercado. Um abraço para o Alan, obrigado sempre pela audiência. É torcedor do Guarani, gosta muito e quer sempre o bem do nosso representante aqui da terra do Padre Cícero. A Luiz Vilar tá voltando com mais informações do Icasa. Fala, Vilar. Pois não, JF, a gente destaca que o Icasa solicitou à Federação Cearense que não seja prejudicado na última rodada da Fares Lopes. E por que prejudicado? Eu explico aqui para o nosso ouvinte. Acontece que no dia em que o Icasa vai enfrentar o Ferroviário, Atlético e Caucaia também vão se enfrentar. Esse jogo estava previsto para acontecer lá no estádio Domingão. O que acontece, JF, no Domingão? Não tem iluminação. Lá nem refletor tem no estádio. Por isso que os jogos são realizados durante o dia, né? Exatamente. À tarde, né? O que obrigaria o Icasa a jogar à tarde com o Ferroviário aqui em Juazeiro, na Arena Romeirão. O que não seria nada interessante para a equipe icasiana. As duas partidas devem acontecer no mesmo horário. Portanto, o Icasa deveria jogar
à tarde com o Ferroviário por conta de uma situação que acontece em outro estádio, no caso, lá na cidade de Horizonte. Então, a federação ficou de arrumar aí uma solução para essa situação e Atlético e Caucaia devem jogar à noite, a exemplo de Icasa e Ferroviário na Arena Romeirão. Isso provavelmente no dia 26 desse mês, dia 26 de julho. É uma quarta-feira. A federação ainda não confirma, mas foi a data escolhida na tabela básica, que foi aquela primeira divulgada pela diretoria de competições da federação. Bem, amanhã a equipe casiana volta aos trabalhos à tarde lá no CT Praxedão. O técnico Flávio Araújo deve comandar mais um trabalho tático por lá e a gente volta dentro do Vale Esportes trazendo todos os detalhes, JF. Tá bom então, Aloysio, muito obrigado pelas suas informações atualizadas do Icasa. A bola vai rolar, aliás, já está rolando para Grêmio e Bahia, Copa do Brasil, fase de quartas de final, é o jogo da volta. Deixe-me só confirmar se a bola realmente já está rolando pela Copa do Brasil. Não, tá rolando pela Copa Sul-Americana. O Botafogo tá em campo contra o Patronato da Argentina. O placar, por enquanto, é 0-0. Hoje teremos Grêmio e Bahia pela Copa do Brasil. O primeiro jogo, o placar foi 1-1. E também teremos o jogo do Atlético Paranaense contra o Flamengo. O Flamengo venceu a primeira partida pelo placar de 2-1, meu querido Delton Sá. Grande abraço para todo mundo. A gente volta amanhã com mais uma edição do Vale Esportes. Um abraço a todos e até amanhã. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará.